Meus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos nós, com toda a igreja. Eu quero convidar os amados irmãos, nos colocarmos em pé e vamos dar início a este momento de culto. Nós estamos aqui para cultuar o nosso Senhor. Para este motivo a igreja se reúne. Vamos orar então, pedindo a Deus que nos abençoe nesta noite. Querido Deus, nós estamos aqui, Pai, reunidos e pedimos, Pai, a Tua bênção, rogamos, Pai, a Tua misericórdia, que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração, que o tempo que nós passamos aqui em culto de adoração ao Senhor seja um tempo precioso na Tua presença. Fica conosco, Pai, nos ajude, nos abençoe. É a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, que nos amou e pagou um alto preço por nós. Amém, Senhor. Nós vamos ler apenas os versículos 57 ao 62. Lucas 9, 57 ao 62 é um texto que é bem conhecido. Eu quero utilizar esse texto aqui para ensinar um princípio que está contido nele. E ele diz o seguinte, Lucas 9, versículos 57 até o 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai.
Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu quero que você também abra a sua Bíblia lá em Efésios. Eu quero utilizar esses dois textos em conjunto. Efésios capítulo 5, texto de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17. Efésios, capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nós pedimos a orientação, a bênção do Senhor, nós pedimos a compreensão do Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, nós pedimos, Pai, que o Senhor tire qualquer empecilho da nossa mente, do nosso coração, que venha a atrapalhar a gente entender a Tua palavra. Por isso nós reclamamos que Teu Espírito abra de tal forma o nosso entendimento e o nosso coração, que esta palavra, Pai, ela venha frutificar na nossa vida. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós como brasileiros, nós temos uma fama de deixar as coisas tudo para a última hora. Tudo para a última hora. Quando você vai estudar para a prova, na última hora. A prova é na segunda-feira, você deixa para estudar no domingo à noite. Quando nós vamos entregar a declaração do imposto de renda, é na última hora. Então a quantidade de declarações de imposto de renda entregues na última hora é uma coisa assombrosa, né? Chega então muitas vezes até congestionar os sites, o site da Receita Federal em relação a pessoas entregando as coisas na última hora. Então a gente gosta muito ou deixa muito as coisas para o último instante. Então quando a esposa pede lá para o esposo: olha, a torneira está pingando. E o esposo: pode deixar comigo, vou arrumar. Eu nem vou olhar para a direção da minha esposa, porque senão ela vai dar um olhar para mim, né? E a coisa vai acontecendo, né? E a gente vai deixando sempre para a última hora. A hora então que já tem que trocar mesmo até a torneira. E a gente vai deixando então as coisas para a última hora, né? Então, quem de nós nunca sofreu, né, ao se deparar aí com uma infinidade de tarefas não concluídas dentro do prazo? Às vezes você pega um monte de coisa para fazer, você pega um monte de compromisso e você pega até mesmo um monte de convites para atender e você não dá conta. E aí você fica naquela correria, tentando então que o tempo se multiplique, tentando então que o dia seja mais longo e assim por diante. E no final do dia você percebe que, além de ter muita coisa para fazer, além de ter deixado muita coisa para a última hora, os 1440 minutos que compõem um dia não foram suficientes para você realizar a tarefa, porque muitas vezes também, além de deixarmos tudo para depois, nós desperdiçamos demais o nosso tempo. E o tempo é algo que não volta atrás, né? Segundo uma pesquisa de uma consultoria chamada Trade Consult, os brasileiros, eles fizeram uma pesquisa com os brasileiros, e os brasileiros dedicam apenas 1/3 do seu tempo ou do seu dia para atividades realmente importantes. Pensa bem, nós temos
24 horas no dia. Segundo essa pesquisa, dessas 24 horas, 16 horas nós desperdiçamos o nosso tempo. Então é uma coisa de fato que atinge a nossa vida, né? Que atinge o nosso dia a dia. E isso acaba também afetando as questões espirituais. Quantas são as vezes que nós então nos comprometemos em ler mais a Bíblia, em separar um tempo maior para isso, para orarmos? Quantas vezes nós nos comprometemos, mas nos comprometemos então com tantas outras coisas que acabamos então sendo negligentes nesta área. Irmãos, a semana passada eu falei um pouquinho sobre a jactância. E é algo então que assola a nossa vida, ou seja, a maneira que nós nos vemos, a maneira que nós lidamos com as pessoas e com as coisas de uma forma pecaminosa. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a procrastinação. É uma outra palavra também que surge nos princípios desses dois textos. Há muitos ensinamentos nesses textos, tanto de Lucas 9, quanto de Efésios 5, que nos fala a respeito da procrastinação. E o que é a procrastinação? A procrastinação é sempre você deixar para depois, você adiar aquilo que você já deveria ter feito, você não cumprir os compromissos que você assume, ou você assumir coisas além da sua capacidade. Tudo isso está relacionado a procrastinar, a sempre então deixar para depois e não cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer. De fato, isso tem afetado a vida de muitas pessoas, porque isso afeta uma doutrina bíblica chamada mordomia. E a Bíblia fala que nós somos mordomos do tempo. Então o tempo que Deus nos dá, nós temos que cumpri-lo de forma mais santa possível, para que expresse mais a glória de Deus possível. Então isso tem a ver com a mordomia do tempo. Tem a ver também com a mordomia dos recursos financeiros, dos bens que Deus coloca nas nossas mãos, a mordomia então dos bens. E às vezes então a procrastinação, ela também afeta essa característica que deveria ser algo para a glória de Deus na nossa vida, que Deus coloca pouco ou muito na sua mão, seja o que for que Ele coloca na sua mão, um bom salário, ou um salário razoável, ou um pequeno salário, isso vem de Deus, bens vem de Deus para a nossa vida, mas nós nos comprometemos com tantas coisas, nós colocamos tantos compromissos nesses bens, que às vezes nós somos negligentes na mordomia dos bens, deixamos de ser dizimistas, porque colocamos demais, compromissos demais, peso demais sobre o nosso salário, e não conseguimos então honrar a Deus com as primícias da nossa renda, e isso tem sido de fato um problema, e isso está relacionado à procrastinação na nossa vida. Então, meus irmãos, existe também um levantamento por um autor de um livro, ele é especialista em produtividade, e escreveu um livro chamado O Equilíbrio e o Resultado, porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer. O autor chama Christian Barbosa, e ele coloca 4 coisas que as pessoas mais adiam. Existem 4 coisas que as pessoas mais deixam para depois, que são elas: exercício físico, segundo esse autor, é aquela questão, semana que vem eu começo. Semana que vem eu começo. Leitura, e aí a gente pode colocar também a leitura da Bíblia, né? Leitura. Não, semana que vem eu começo a ler aquele livro. Amanhã, olha, eu ouvi no sermão lá do pastor, amanhã eu começo a ler o Novo Testamento. Leitura. Saúde. A questão da dieta, né? Segunda-feira
é o dia mundial de começar a dieta. Eu começarei. E por fim, planejamento financeiro. São as 4 coisas que mais nós adiamos. E delas, meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia fala de todas elas. Nós sabemos que a Bíblia fala da mordomia do tempo. Nós sabemos que a Bíblia fala da mordomia do corpo. Existe o ensino bíblico que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo de Deus. Deus criou o nosso corpo e entregou a nós para que nós cuidássemos dele. Então existe um ensino bíblico sobre a mordomia do corpo. Como você se comporta com este corpo. Deus vai te cobrar. E a mordomia do corpo não tem só a ver com a questão da prostituição, da impureza sexual, mas tem também a ver como você trata do seu corpo nesses quesitos também, de saúde e tudo mais. Há uma mordomia, há um ensino bíblico nesse sentido, e a mordomia financeira, da qual nós já falamos, que muitas vezes nós ficamos sem recursos para dizimar e ofertar na obra de Deus, não porque nós não temos dinheiro, mas porque nós comprometemos além daquilo que deveríamos. Então tudo isto está contido nesse texto. E o resultado, meus irmãos, do procrastinador, ou seja, aquele que adia as coisas, ou aquele que se compromete a mais tarefas do que ele deveria, e acaba então entrando numa espiral de estresse. Esse é o resultado, de sensação de culpa, de perda de produtividade, de vergonha em relação a não cumprir os seus compromissos e as suas responsabilidades. E finalmente então, essa sensação de culpa diante de Deus, porque não cumpriu aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Então a procrastinação nos faz viver sob pressão. E é uma pressão terrível. E a Bíblia fala que nós não podemos viver sob pressão. Nós precisamos viver sob prioridades. Quantas pessoas estão arrasadas, estão até mesmo amarguradas, estão estressadas, tristes, abatidas. Quantos esposos brigam com as suas esposas e vice-versa, não conseguem uma harmonia dentro do lar, porque vivem sob pressão, elas mesmas colocaram sobre si muita pressão. E por isso que isso é um assunto de extrema importância para nós, porque tem a ver com todas as mordomias que Deus coloca na nossa vida. Todas as áreas. Então essa pressão, a pessoa vive porque ela não consegue viver sob prioridades. Em Efésios capítulo 5, nós já vamos olhar Lucas, mas lá em Efésios capítulo 5, o texto que nós lemos, no capítulo 15, Paulo ele vai falar sobre isso, né? Como a gente pode viver sob prioridades e não sob pressão. Então Paulo vai nos falar o seguinte: portanto, quando ele começa a falar do fruto da luz e as obras da carne, e ele chega no versículo 15, ele fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. É interessante que a palavra nécios, lá nos Salmos, quando os salmistas usam essa palavra, é a mesma palavra para insensato. Na cultura judaica, o nécio é alguém que não confia em Deus, que não acredita em Deus. É alguém que é alheio a Deus, não quer saber de Deus. Então ele fala: olha, não andem assim. Não andem como alguém que não confia em Deus. Não andem como alguém que não crê em Deus. Mas andem como sábio. Pelo contrário, na literatura da sabedoria judaica, o sábio é o contrário do nécio. O sábio é alguém que confia em Deus, é alguém que crê em Deus, é alguém que está ao lado de Deus, que anda com Deus, que ama a Deus. Então ele vai dizer: não andem como nécios, e sim como sábios. E como é que nós podemos andar como sábios? E ele vai dizer: remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, remir o tempo
é interessante essa palavrinha aqui, remir o tempo, que ela significa resgatar o tempo do desperdício. Resgatar o tempo do desperdício. Porque a tendência natural do ser humano não é só do brasileiro, não. Ah, eu sou brasileiro, eu sou assim. Não. Essa é a tendência natural da pecaminosidade. É que o seu tempo sirva apenas para os seus desejos egoístas. Por isso que nós somos muito mais tentados a passar o tempo livre no Facebook, no WhatsApp, ou em qualquer outra coisa, do que lendo a palavra de Deus, ou do que edificando a sua vida em alguma leitura proveitosa, por causa disto, por causa da pecaminosidade. Mas a sabedoria nos faz resgatar o tempo do desperdício, ou tirar o tempo do lixo. Tirar o tempo do lixo. Quantas pessoas jogam seu tempo no lixo? Como se o tempo não fosse nada, meus irmãos. E aí então nós acabamos fazendo ou abusando do tempo que Deus nos deu. A Bíblia fala que os dias são maus e, portanto, nós devemos saber usar o tempo para realizar aquilo que é prioridade na nossa vida. Então Paulo vai dizer: não vivam sob pressão. Não vivam sob pressão. Vivam sob prioridades. E aí às vezes a gente diz assim: não, mas quem coloca pressão sobre mim é este mundo. Não é assim que funciona. Não é assim. Se você e eu tivermos na nossa mente bem claro que Deus nos criou e que Deus nos colocou como mordomos de 3 áreas na nossa vida: o tempo, o corpo e os bens. E Ele vai dizer: usem isto que eu dei para vocês, usem isto que eu dei para vocês com sabedoria. Porque quando vocês usam isto com sabedoria, vocês não trazem pressão sobre si. Então nós colocamos pressão por causa da procrastinação. Porque às vezes nós nos comprometemos com coisas que não deveríamos ter nos comprometido. Nós adiamos coisas que não deveríamos ter adiado. E que ela cobra o seu preço. Então Paulo fala de um tempo redimido, de um tempo que nós precisamos usar para a glória de Deus. E ele fala do discernimento para descobrir a vontade ou as prioridades de Deus. E para isso nós precisamos de disciplina para colocá-las em prática. E ele fala que isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Fruto do Espírito Santo no nosso coração. Porque ele fala no versículo 18 do texto de Efésios 5, o seguinte, veja só: e não vos embriagueis com vinho. É interessante isso, né? O contrário de sermos controlados por Deus, o fruto do Espírito é sermos controlados por outras forças quaisquer. Entre elas, veja, por exemplo, que ele dá o exemplo do álcool. Ele fala que há pessoas controladas, né, pelo álcool. Mas você pode colocar qualquer outra coisa aqui, no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. E ele fala que o Espírito de Deus nos dá discernimento, nos dá disciplina para vivermos sob as prioridades de Deus e não sob pressão. Aí Paulo vai dizer quais são as prioridades de Deus: adoração e comunhão. Veja aí o versículo 19, diz: falando entre vós com salmos, entoando de coração ao Senhor. Irmãos, às vezes nós somos tão, nós fazemos as coisas tão fora da prioridade de Deus. Pessoas que, por exemplo, tiram o seu domingo não para adorar a Deus, mas às vezes para estudar, às vezes para fazer um passeio que poderia fazer em outro horário, e aí não entendem por que das pressões. Por que das pressões? Porque se nós não tivermos prioridades nos exercícios espirituais, fatalmente nós viveremos sob pressão. Então ele vai falar da adoração e da comunhão, ele vai falar do cônjuge.
Olha, esposo, esposa, a prioridade de Deus é em relação também aos cônjuges. Vê o versículo 21, 22, as mulheres sejam submissas aos maridos. Os maridos, no versículo 25, amem a vossa esposa. Depois ele fala de pais e filhos, lá no capítulo 6, e trabalho, no capítulo 6, versículo 5 em diante. Fala do trabalho, que é uma prioridade também. E no versículo 10 ao 18, ele fala das disciplinas pessoais, né, das disciplinas pessoais, disciplinas espirituais, da oração pessoal, de você então se fortalecer no Espírito de Deus, se encher do Espírito de Deus, cultivar na sua vida o fruto do Espírito Santo. Então tudo isso é prioridade. Tudo isso faz com que a gente vença a procrastinação, de que tira o nosso tempo, de que coloca demais peso sobre as mordomias que Deus nos deu, e faz com que a gente então viva uma vida terrível, cansativa, estressante, e às vezes tira o nosso prazer de viver até mesmo em família e servir ao nosso Deus. Como que a gente pode combater a procrastinação? Eu quero que você volte lá em Lucas, no capítulo 9. Lucas 9, a gente está trabalhando esse texto aqui, né, como companheiros, para a gente falar sobre a procrastinação. Feitas essas observações em Efésios, só quero tentar falar sobre como nós, primeiro, por que nós procrastinamos, né? Por que nós deixamos as coisas para depois? Por que nós invertemos as prioridades? Por que para nós é mais importante pagar um crediário de alguma coisa que às vezes nem é tão útil assim, em vez de investirmos no reino de Deus? Por que para nós é importante então não cultivarmos uma vida saudável no nosso corpo, com o nosso corpo? Por quê? Por que nós fazemos isto? Então esse texto vai nos ajudar, né? Então, por que nós procrastinamos? Por quê? E esse texto aqui, ele fala de 3 causas. Lucas, capítulo 9, ele fala de 3 causas. Então, a primeira que ele fala, muitas vezes nós deixamos as coisas para lá, para depois, porque às vezes nós vemos dificuldades nas tarefas. Dificuldades nas tarefas. O versículo 57 e 58, o texto sagrado, ele fala de um candidato a servir a Jesus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então esse primeiro candidato, ele se voluntaria, né? Esse primeiro candidato a discípulo, ele se voluntaria a seguir a Jesus com grande empolgação. Ele está muito empolgado, ele está muito animado com a expectativa de servir a Jesus, de seguir a Jesus, servir a Deus. E a gente também tem, às vezes, essa mesma empolgação em começar alguns projetos na nossa vida. E a gente começa vários projetos, um monte de coisas na vida, mas logo a gente abandona tudo. Começo do ano, e a gente faz um monte de projeto. A gente quer fazer um monte de coisa. Eu vou fazer um curso de inglês, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente coloca um monte de projeto, e a gente fica entusiasmado, empolgado em fazer aquelas coisas, mas aí a gente vai abandonando aqui. É muito cansativo, eu vou deixar isso aqui porque não dá, e aí daqui a pouco já não dá o outro, e a gente vai abandonando. E por que nós fazemos isso? Porque nós não avaliamos a dificuldade da tarefa. E Jesus Cristo dá uma lição para este rapaz. Na verdade, lá em Mateus 18, fala que esse rapaz aqui, esse primeiro, era um escriba, né? Ou seja, um rapaz que conhecia da Bíblia, ele sabia a respeito do Antigo Testamento, e ele era alguém
muito familiarizado com as Escrituras Sagradas. Mas Jesus Cristo fala para ele: olha, para você começar um projeto, avalie as dificuldades. Há dificuldades. É claro que Jesus Cristo chama as pessoas. É claro que Jesus Cristo quer a empolgação das pessoas ao servi-lo. É claro que Jesus nos incentiva a começar as tarefas com empolgação. Mas Jesus Cristo nos ama tanto que Ele vai nos dar a realidade do que nós estamos abraçando, para que nós não sejamos enganados no meio do caminho. Então Ele fala àquele rapaz que estava tão empolgado, no versículo 57, ele está lá empolgado: Senhor, eu te sigo para onde o Senhor for. Mas no versículo 58, Jesus fala da dificuldade da tarefa. A motivação é importantíssima. Se você não tiver motivação, você não começa nada. Triste é falar para alguém: olha, por que você não faz isso? E a pessoa diz: nunca está animado com nada, nunca se motiva com nada. Se você fala para ela: por que você não faz isso nessa área na igreja? Você tem capacidade? Não, e nunca quer nada. Então a motivação é muito importante. Mas Jesus Cristo fala que ela precisa então ser bem orientada, para que essa motivação não seja errada, mal calculada, distorcida, como foi no caso desse rapaz aqui. Então ele vai dizer no versículo 58: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos. Por que Jesus fala desses animais? Porque Jesus fala para ele: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Talvez se Jesus dissesse para aquele rapaz: tá bom, já que você quer me seguir, venha. E o rapaz então no meio do caminho dissesse: aonde a gente vai dormir nesta noite? E Jesus fala: aonde a gente parar. Mas o Senhor não me avisou nada. O Senhor não me falou dessas dificuldades. Então aqui Jesus não quer desanimá-lo. Não é desanimá-lo, mas orientar a sua motivação. E é isso que Paulo ensina lá em Efésios capítulo 5, para que as pressões da vida não nos desanime, para que quando elas vierem, e elas virão, você possa dizer: bom, eu estava preparado. Eu sabia, dando um exemplo aqui do nosso dia a dia, eu sabia que quando eu me comprometi em fazer um curso de inglês das 7 às 8 da noite, eu teria trabalhado o dia inteiro, eu teria chegado cansado em casa, eu sabia que seria cansativo, eu sabia, porque as dificuldades virão. E é disso que Jesus está falando quando nós vamos servi-lo. As dificuldades virão. E por isso que as pessoas acabam procrastinando o serviço a Deus por causa destas dificuldades. Então as pessoas procrastinam porque elas não medem as dificuldades das tarefas. E as pessoas procrastinam, esse texto nos ensina também. Veja aí o versículo 59 e 60, por causa da diversidade de opções. O versículo 59 e 60, o texto diz assim: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Se a gente pudesse colocar em outras palavras isso aqui, muitas pessoas elas deixam para depois as coisas, o serviço a Deus, visto que a nossa maior aplicação é em relação, né, justamente à nossa vida com Deus, as coisas espirituais. É claro que ela funciona também em todas as questões que a gente se propõe a fazer, mas o que Jesus está dizendo para esse rapaz é o seguinte: se você quer me seguir, você não pode ter um pé no mundo e outro na igreja.
Você não pode ter essas opções. Ah, eu quero estar na igreja sim, mas eu também gosto daquilo, mas eu também quero aquilo, e essas diversidades de opções acabam fazendo então as pessoas procrastinarem o seu serviço a Deus. E é isso que esse rapaz então está fazendo aqui. Jesus fala, venha, e ele fala, tudo bem, eu quero ir, mas eu tenho também essa opção. Tem também isto. Tem essas duas coisas. O meu coração está dividido. E a procrastinação vem de um coração dividido. Quando o nosso coração está dividido, e há várias formas de dividir o coração, não só o que esse rapaz falou de sepultamento. Na verdade, o seu pai não estava morto lá, não era isso que ele está dizendo, que ele deveria estar lá no velório do pai. Não, ele está dizendo, primeiro eu vou esperar meu pai morrer, quando ele morrer, então, aí eu vou tomar essa decisão, mas primeiro eu tenho essa opção aqui. E essa opção pode ser variada, riqueza, a questão do dinheiro, a questão da própria carreira. Não, eu preciso me dedicar à minha carreira, eu preciso passar num concurso público, eu preciso isso, eu preciso aquilo, depois eu vou então me dedicar com afinco a Jesus. E isso é muito perigoso. E Deus não admite um coração dividido. E essa tem sido uma das razões das pessoas então procrastinarem ou deixarem para depois a consagração às coisas de Deus. Então, meus irmãos, por que a gente procrastina? Porque às vezes nós estamos divididos nas nossas opções. E o versículo 61 e 62, ele vai dizer de uma outra razão da procrastinação, quando ele diz assim, outro lhe diz, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa é a pessoa que tem um coração, uma duplicidade de coração. Ela quer ter um olho em Jesus, mas outro olho para trás. O seu coração está dividido. Ela quer manter um olho em Jesus, ela sabe que servir a Deus é bom, é o que ela precisa, mas ela tem um olho para trás também. Ela não consegue se desvencilhar de alguma coisa do seu passado e de trás da sua vida. E Jesus vai dizer para ele, olha, você não pode me seguir com os olhos voltados para trás. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, esse texto também, ele traz aqui, eu vou bem rapidamente falar, como vencer a procrastinação. Ele vai falar sobre isso, né? Como vencer a procrastinação. Então, Jesus vai trazer vários princípios, mas ele vai falar que a gente precisa encarar o problema. Qual tem sido o problema da nossa vida? O que tem nos feito, então, ser tão, deixar as coisas tão para depois? Senhor, depois eu vou ser um rapaz mais consagrado na igreja. Senhor, depois eu vou ser uma moça mais firme nas coisas do Senhor. Senhor, depois eu vou ser um homem que mantém, então, uma firmeza. E a gente vai deixando, né? Senhor, então, eu vou depois, Senhor, eu estou acertando algumas coisas. Depois eu vou ser um crente fiel, um dizimista fiel na obra do Senhor. E a gente vai então deixando. O que tem sido o problema? Qual é o problema? Encare esse problema. Busque a ajuda de Deus. Nós somos às vezes incapazes, meus irmãos, isso tem sido um problema, né? Na nossa vida. Alguns são incapazes de priorizar o reino de Deus. E a Bíblia fala lá em Mateus 6, buscai, pois em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E a sua? E as demais coisas? E a gente coloca ao contrário.
Senhor, primeiro essas coisas, depois então eu busco o reino de Deus. Então, às vezes isso expressa uma insubordinação ao plano de Deus para a nossa vida. Isso expressa que nós estamos insubordinados ao plano de Deus, que Deus quer para a nossa vida. E nós acabamos então sendo inconstante naquilo que Deus nos deu para fazer. Estou aqui, estou ali, hoje pode contar comigo, mas olha, amanhã não. Semana que vem não, porque eu tenho algumas coisas que você não pode contar comigo. Hoje conta comigo, mas amanhã não conta comigo. E às vezes então, nós estamos insatisfeitos, vivendo por pressão. E é interessante que o primeiro desses homens aqui disse o seguinte: Senhor, eu faço, mas para a minha glória. Eu faço, mas para a minha glória. O segundo disse: Senhor, eu quero, mas eu tenho outras opções. E o terceiro disse: Senhor, eu vou, mas tem coisas que eu quero desfrutar agora, antes de ir. Tem coisas que eu quero desfrutar. Irmãos, qual tem sido então o nosso problema? Nós precisamos definir a prioridade. Se você olha para a Bíblia, você encontra que o reino de Deus exige que os seus cidadãos, os seus súditos deste reino, o reino de Deus então exige que os seus súditos, eles coloquem como prioridade a Deus e a sua justiça e a sua palavra. É só você olhar a Bíblia. Efésios 5 e 6 é um exemplo. Qual é a prioridade? E a Bíblia vai trazendo a prioridade. Tem momentos que a sua prioridade, de fato, será se dedicar mais à sua esposa e o seu esposo. A Bíblia traz lá essas prioridades, lá em Efésios 5. Não numa ordem, não creio que seja basicamente numa ordem de importância, mas a Bíblia fala que parece nos indicar que tem momentos que o marido vai ter que se dedicar mais à esposa, porque ela precisa de mais cuidados dele, e vice-versa. Há momentos que você precisará então ter como prioridade a sua vida de oração, a sua vida de leitura. Você vai ter que se dedicar mais tempo ali, porque você percebe então que você está perdendo espaço ou forças dessa área. Vai ser a sua prioridade. Há momentos que a sua prioridade será então desenvolver aquele dom que Deus colocou nas suas mãos. Você vai ter que se dedicar a isso. Mas tudo com equilíbrio, na sabedoria de Deus. Por isso que o texto de Efésios 5 diz que nós precisamos remir o tempo, procurar compreender qual é a vontade de Deus, andar como sábios. Porque se você dedica só do seu tempo a um dom que Deus colocou para você, e você dedica muito desse tempo na igreja, às vezes você está negligenciando outras áreas. Se você se dedica só à sua família, mas também negligencia outros aspectos que Deus coloca como importante, também há procrastinação nisso. Então nós precisamos de sabedoria, de discernimento. E quem dá isso para a gente é Deus. Deus dá isso para a gente. Por isso que nós precisamos buscar a graça de Deus, buscar este poder de Deus. A Bíblia fala que o Senhor então desenvolve em nós, através do seu Espírito, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As Escrituras falam então que esse Espírito Santo enche a uma plenitude em nosso coração, para que a gente dependa e busque a graça de Deus, porque só motivação não é suficiente. Só motivação não é suficiente, porque só motivação vai continuar
vamos continuar desperdiçando o nosso tempo. Vamos continuar tendo prioridades erradas. Vamos continuar vivendo sob pressão e não sob as prioridades do nosso Deus. E assim, meus irmãos, nós precisamos realmente fazer isto. Eu quero, já caminhando para o final, mas convidar os irmãos a abrir um texto que eu acho muito interessante, lá em Atos 24. Atos 24. Por gentileza, tenha um pouquinho mais de paciência comigo. E eu quero fechar aqui esta mensagem falando sobre Atos 24. Versículo 24. Quando Paulo, então preso, ele está diante de Félix. Félix era um governador daquela região, e Paulo estava preso e seria então julgado, e Paulo apresenta a sua defesa diante deste homem. E o versículo 24 diz assim: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Então veja que Paulo fala, a respeito da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, do fim do mundo. Ficou Félix amedrontado. Aquele homem todo perfumado, vestindo roupas excepcionais, um homem que prezava muito pelos seus prazeres, ele pediu para ouvir Paulo. E dentro daquele corpo perfumado, bem vestido, Paulo sabia que existia uma alma atormentada, atribulada. E o texto diz que Félix ficou com medo e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Meus irmãos, o pior extremo da procrastinação está aqui. Um homem que ouve a mensagem do Evangelho, ouve então a palavra de Deus, ouve então acerca do juízo, ouve então acerca do domínio próprio, da justiça, e diz: agora não, eu não quero isto. E mesmo com o coração amedrontado, sabendo que aquilo era verdade, ele preferiu a procrastinação. Ele preferiu então a se agarrar aos seus prazeres. Porque o texto diz que ele se interessou então em chamar Paulo de novo para que Paulo lhe desse dinheiro. Ele esperava então um suborno. Paulo estava preso e ele tinha autoridade de soltar Paulo, mas esperava um suborno. Quantas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, talvez até mesmo, quem sabe nesta noite, você está aqui nesta condição, a ouvir a palavra de Deus, saber que a palavra de Deus é a verdade, o Evangelho de Deus é a verdade, que haverá de fato um juízo, que haverá de fato um julgamento, haverá uma eternidade, nós seremos julgados. E a maneira que nós respondemos a esta palavra, nós seremos julgados por esta mesma palavra, mas estão tão apegados aos seus prazeres, estão tão apegados às suas opções, que não conseguem e que não querem abandoná-las. E o texto diz então, no versículo 27, 2 anos mais tarde, 2 anos, que ele conversava com Paulo, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, era um outro comandante. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Este homem,
Ele preferiu então o dinheiro e ele preferiu o apoio dos judeus. O dinheiro e o poder. O dinheiro e o poder. E não se rendeu, não quis a Cristo Jesus. Qual é a nossa situação? Qual é a nossa desculpa? Qual tem sido as áreas que eu tenho sido procrastinador? Que eu tenho deixado sempre para depois? Seja numa consagração mais eficiente, mais completa da minha vida diante de Deus. Você que já um dia já fez um compromisso com Cristo, mas você está sempre deixando para depois. Sempre deixando para depois. Não é apenas uma torneira pingando. Não é apenas uma prova estudada na última hora. Estou falando de coisas muito mais profundas. Sempre deixando para depois, para ser uma pessoa mais consagrada, para ser uma pessoa mais santa, para ser uma pessoa mais dedicada, sempre para depois. O que tem sido? Qual tem sido a nossa desculpa em relação a isso? E quem sabe você entrou aqui esta noite e já tem ouvido a palavra 1 ano, 2 anos, 1 mês, quem sabe 5 anos, 10 anos, mas também está amarrado por alguma coisa. Ah não, mas eu não posso abandonar esta vida que eu estou agora. Ah não, mas quando eu estiver mais velho, quando eu isto, quando eu aquilo, se eu agora me entregar a Cristo, se eu agora for um rapaz, uma moça, um homem, uma mulher de Deus, então o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com isso nesta área? E vai então procrastinando também essa decisão em relação a Cristo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. E antes de orarmos e falarmos com o Senhor, uma oração, eu quero que você também converse com Deus. No seu coração, na sua mente. Você sabe muito bem que Deus ouve os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos. O Senhor ouve. Fale com Ele. Fale, Senhor, olha, de fato, de alguma forma, eu entendi que esse recado é para mim e eu preciso da ajuda, da graça do Senhor. Eu preciso, Pai. Quem sabe, na mordomia do tempo, quem sabe na mordomia do corpo, talvez na mordomia dos bens, você precisa mudar as prioridades. Quem sabe você que está aqui esta noite e ainda não lhe faltou coragem para dizer: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero me render ao Senhor. Traga esperança e salvação ao meu coração. Querido Deus, nós estamos aqui em momento de culto, nós não estamos aqui, Pai, para passar um tempo. Nós não estamos aqui, Pai, apenas por uma questão social, um evento social. Mas nós estamos aqui que nós cremos que o Senhor está no meio do teu povo. Nós cremos, Pai, que a igreja é um local que o Senhor abençoou como encontro do povo do Senhor para adoração. E nós cremos, Pai, que o Senhor fala conosco através da tua palavra, de forma muito clara, que a tua palavra é a mensagem do Senhor para nós. E Senhor, nos ajude, Pai, naquilo que nós estamos vivendo às vezes sob pressão, e isso tem consumido a nossa alma, consumido as nossas forças. E às vezes, Pai, são decisões que nós mesmos tomamos, erradas, prioridades que não deveríamos ter assumido, elas são escravizadoras. Nos ajude, Pai, a abandonar aquilo que não te honra, aquilo que nos escraviza, e assumir uma postura de prioridade do Senhor,
para a glória do Senhor. E nós sabemos que quando isso acontece, o Senhor inunda o nosso coração de paz. Porque a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. E nós queremos esta prioridade, esta vontade do Senhor na nossa vida, Pai. Ó Senhor, se alguém entrou aqui sem esperança, se alguém entrou aqui, Pai, não sabendo o que será da sua vida, quando o juízo vindouro vier, quando a consumação deste mundo vier, que o Senhor, Pai, traga essa esperança e salvação. O Senhor é o Senhor da salvação. A salvação pertence ao Senhor, como a Tua palavra nos diz. E através de Jesus, Pai, que o Senhor traga salvação aos corações. Nos dê, Pai, uma semana abençoada na Tua presença. Uma semana que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos ajude, que a Tua graça esteja conosco, para que tomemos decisões sábias diante do Senhor, e decisões que honrem o Senhor. Ó Pai, fica conosco, aqueles que estão enfermos, aqueles, Pai, que estão com problemas dentro da sua família, às vezes problemas sérios de relacionamentos, aqueles, Pai, que estão endividados, aqueles que estão sem emprego, que o Senhor os abençoe. Ó Senhor, eu rogo que a Tua bênção os alcance de tal forma que o Senhor os encaminhe dentro da vontade do Senhor. Enquanto isso, enche os seus corações de paz, de confiança. E não deixe, Pai, que Satanás ou este mundo lhes tire a esperança. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito estejam, irmãos, sobre vós, sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus que está espalhada por toda esta terra, hoje e para todo sempre. Amém.